Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, ao 11º dia do Desafio da Sabedoria. Hoje é 11 de dezembro de 2025 e nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Provérbios. Você que já nos acompanha sabe que esse projeto, esse desafio, ele começou dia 1º de dezembro, vai até dia 31 de dezembro para lermos os 31 capítulos do livro de Provérbios. E nós hoje estamos no 11º dia, 11º capítulo, na segunda parte do livro de Provérbios, que fala sobre os provérbios de Salomão. E vamos estudar conselhos de sabedoria que são enriquecedores para cada um de nós. Mas antes, vamos orar para que Deus fale conosco através da Tua Palavra. Feche seus olhos, respire fundo. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estar conosco nesse estudo, por nos ajudar nesse desafio, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos enviar palavras de sabedoria, Pai, para que aprendamos a ser pessoas mais sábias. Nós sabemos, Pai, que a sabedoria vem do Senhor e pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós a graça da sabedoria, para que a gente tome decisões mais assertivas de hoje em diante, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos enchendo do Teu Espírito Santo, Pai, e que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos oriente pelos caminhos do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Vamos começar esse estudo de hoje. Peço que vocês comentem nos comentários desse vídeo aquele versículo que mais fez sentido para vocês, ou aquele versículo que te fez lembrar de alguma situação, que você marque nos comentários aquela pessoa que precisa ouvir determinado conselho. Marque essa pessoa, indique o versículo e vamos juntos seguir esse desafio para que mais pessoas se tornem mais sábias a partir desse desafio da sabedoria. Vamos começar aqui no versículo 1 do capítulo 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. De primeiro já tenho aqui uma lembrança, falando sobre isso. Meu pai, ele vendia no mercado municipal, ele vendia carne no mercado municipal e ele tinha uma balança para pesar a carne que ia ser vendida. E eu, criança, adolescente, eu ia para ajudar ele na feira, no mercado, e eu lembro que as pessoas do mercado comentavam: confira na balança de seu Zé que a balança dele é correta. E isso ficou guardado para mim, no meu coração. E eu sempre o ouvia falar: quem rouba na balança ganha agora, mas perde muito mais lá na frente. E isso foram ensinamentos muito valiosos na minha vida, na construção do meu caráter. Então, carreguem esse conselho. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Busquem sempre o que é certo, o que é justo. Evitem querer ganhar coisas fáceis ou enganar as pessoas, porque muito mais vocês poderão perder lá na frente se forem desonestos. Vamos continuar no versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. 4. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Esse versículo 4 aqui, fala sobre ganância, As pessoas estão tão preocupadas em ganhar mais, que não dão atenção a ajudar o próximo, ou a respeitar pelo menos, ou a amar a Deus, honrar a Deus. Elas esquecem que
devemos também ajuntar tesouros nos céus, né? E que o tesouros da terra, a traça rói, né? O ferrugem consome, mas os tesouros do céu, eles permanecem eternamente. Então, que cada um aqui lembre que viver bem aqui na terra é importante. Viver, ter conforto, ter boa alimentação, prover a família é importante. Mas devemos lembrar que mais importante é zelar pela nossa vida eterna, é zelar pelas riquezas que duram eternamente. Vamos agora para o versículo 5. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. 6. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. 8. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. 9. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. 10. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. 11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Como é comum a gente ver entre amigos, entre pessoas próximas, pessoas que zombam um dos outros, com mangação, com brincadeirinha sem graça, né? De zombaria. Um aproveitando qualquer momento, qualquer vacilo para dar uma piadinha. Essa ridicularização, isso atrai energias de maldição para a pessoa. A pessoa carrega com ela um espírito de malfeitor, de zombaria, de mangação. E é importante que as pessoas refreiem sua língua nesses momentos, sejam pessoas mais comedidas. Alguém cometeu um pequeno erro, alguma falha, ou falou algo que possa soar ambíguo, evite aquele espírito de quinta série. Seja uma pessoa sábia, refreie a língua, busque corrigir com serenidade, sem zombaria. 14. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Esse versículo 15 também me faz lembrar algo que eu vi, né, nas experiências do meu pai, que onde a gente morava, algumas pessoas não tinham, alguns vizinhos não tinham cartão de crédito. Meu pai tinha cartão de crédito. As pessoas chegavam e perguntavam, né, se ele poderia emprestar o cartão de crédito para as pessoas comprarem parcelado e elas iam pagando a parcela. E eu lembro de ver meu pai muito constrangido de ter que lembrar a pessoa: olha, chegou o dia da parcela, você tem que pagar. E ele tinha que ir muito constrangido e pedir para a pessoa pagar, porque as pessoas assim não lembravam a data. E muitas vezes ele tinha que pagar para não ficar atrasado, para poder receber uma data futura. Algumas vezes atrasava, juntava 2 meses. E assim, não é uma espécie de fiador, mas é algo parecido. Muitas vezes você, né, vai ser fiador de alguém, e eu não estou dizendo que não faça, cada caso é cada caso. Quem está dizendo aqui é a palavra de Deus, as consequências de quem faz. Mas a pessoa sendo fiador de alguém, ela está
se expondo à mesma cobrança que o devedor. Então, o conselho que diz aqui é: quem serve de fiador certamente sofrerá. Não está dizendo para não ser, está dizendo que certamente sofrerá. A quem se nega a fazê-lo, está seguro. Também não está mandando negar. Mas se você nega, você não vai sofrer aquela cobrança ali se a pessoa deixar de pagar. Então fica o conselho da sabedoria aqui e a ponderação de cada um antes de querer se achar o bonzinho e querer sair emprestando cartão para todo mundo, querer sair sendo fiador de todo mundo. Vocês lembrem desse conselho, que aquele certamente sofrerá. Versículo 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Esse 17 aqui fala muito de semeadura e colheita, né? Se você plantar o bem, certamente colherá o bem, mas se você plantar o mal, inevitavelmente você colherá o mal. Vamos para o 18 agora. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. 19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. 22. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Gente, esse versículo 22 aqui, ele grita, né? É comum hoje vermos mulheres, né, que são consideradas bonitas, mas vivem uma vida indecente no sentido de vestimenta mesmo, aqui fala indiscreta, na verdade. São indiscretas, aí coloca aquela saia bem curtinha, apertadinha, coloca uma blusinha bem apertadinha, bem decotada. E aí a Bíblia fala, né, aqui em Provérbios 22, ou Provérbios 11, versículo 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. E é comum, realmente, vocês ouvirem de mulheres muitas vezes consideradas bonitas que não tem homem que preste. Não tem homem que preste, não tem homem que preste, e elas vivem solteiras, com esse discurso de que o homem não presta. Acontece que tem muito homem que presta, mas o homem que presta, ele busca mulheres decentes, mulheres que se compõem, né? Mulheres que são bonitas, mas guardam para si, para sua família, para o seu cônjuge. Homens que prestam, quando vê uma mulher considerada bonita, mas indiscreta, ele pensa justamente isso. É como um anel de ouro no focinho de um porco. Não adianta ter essa beleza externa se por dentro existe essa indiscrição, essa falta de respeito. Então, vigiem para que vocês não sejam como anel de ouro em focinho de porco. Se vocês são consideradas bonitas, vocês mantenham a discrição, guardem essa beleza para você, para Deus, para seu cônjuge, para um futuro homem que preste, que venha aparecer na sua vida. Versículo 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. 24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Aqui fala sobre generosidade. Aí o 25 continua. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca.
28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como uma folhagem verdejante. 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é é sábio. 31. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Esse versículo 31 é forte, porque diz, se os justos recebem na terra a punição, ou seja, por mais que a pessoa busque ali ser justo, por mais que a pessoa se esforce para ser correto, ela sim, ainda assim, ela pode ter punição que merece, a punição que merece. Porque nem sempre a pessoa consegue ser justa o tempo todo. Em algum momento a pessoa pratica alguma coisa. E a Bíblia está falando que recebe a punição que merece. Isso o justo. Agora, quanto mais o ímpio e o pecador, eles também receberão a sua punição na terra. Muito bem, meus amigos. Finalizamos com esse versículo 31, o capítulo 11 do livro de Provérbios, o livro da sabedoria, os Provérbios de Salomão. Peço que coloque nos comentários aquele versículo que você achou mais interessante, aquele versículo que mais tocou em você, ou marque alguma pessoa que você acredite que precise ouvir determinado conselho, para que a gente espalhe sabedoria por onde a gente passar. É muito importante que a gente não retenha os conselhos de sabedoria que a gente está alcançando com esse desafio. Peço também que vocês continuem compartilhando o vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus stories. O vídeo de ontem não teve tantas visualizações, isso é um sinal que muitos já estão esmorecendo. Ontem foi o 10º dia, então postem, compartilhem nos seus status e digam aos seus amigos, não esmoreçam, continuem firmes, né? Continuem nesse desafio de sabedoria, para que a gente juntos amplie, para que a gente transborde nas vidas das nossas pessoas próximas os benefícios de conviver com uma pessoa sábia. Então, meus amigos, vamos orar para que Deus esteja conosco nesse desafio, nesse mês de dezembro, e que nós sejamos pessoas muito mais sábias daqui para frente. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, pelas palavras de sabedoria que deixaste nesse livro para nós. Muito obrigado, Pai, por falar conosco através da Tua palavra. Te pedimos, Pai, que envie o Teu Espírito Santo para que nos oriente e nos conduza, Pai, nos nossos dias, para que a gente lembre das Tuas palavras no momento das decisões. Que a gente, Pai, se desvie do que é errado e que a gente sempre lembre do que é certo e da Tua vontade, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos livrando do mal. E que o Senhor nos conceda, Pai, a graça da sabedoria. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Compartilhem esse vídeo e que Deus abençoe cada um de nós.